Bom dia, boa tarde, boa noite, queridos, graça e paz. Hoje, dia 2 de fevereiro de 2024, sexta-feira, estamos aqui para mais uma palavra para nos edificar, para nos alimentar, para fortalecer o nosso entendimento. Quero agradecer a você que já está inscrito no nosso canal. Se você não está inscrito, junte-se a nós, é só você clicar no botão aqui abaixo, inscrever-se, depois assinalar o sininho de notificações todas, porque aí todas as vezes que um vídeo novo for publicado no canal, você é notificado e você pode desfrutar dessa palavra que salva, cura, liberta e transforma. Também, se você tem liberdade e alegria no seu coração e deseja contribuir para a divulgação da palavra de Deus por intermédio da Vida Plena Ministério Internacional, você pode enviar a sua contribuição. Os dados da conta, a chave do Pix estão aqui abaixo na descrição do vídeo. Por último, quero dizer que nós não estamos orando durante o vídeo pelos pedidos de oração, estão aqui anotados no caderninho de oração. A gente ora fora do vídeo, para que o vídeo não fique muito extenso, e Deus tem confirmado a nossa fé com sinais, milagres e maravilhas, amém? Dito isso, vamos à palavra de hoje. Eu quero trazer 2 versículos antes de trazer a reflexão. O primeiro versículo é Romanos, capítulo 6, versículo 23, que diz assim: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, por intermédio de Cristo Jesus, nosso Senhor. E Gálatas capítulo 6, versículos 7 e 8. Paulo diz assim, para as igrejas da Galácia: não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção, mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. Sabe, queridos, Deus está sempre nos alertando, a palavra tem sempre nos alertado, né? Deus tem usado seus profetas para nos alertar sobre qual o plantio que temos realizado em nossas vidas, quais as semeaduras que temos realizado em nossas vidas. Nós sabemos que toda semeadura gera uma colheita da mesma espécie, e o cuidado de Deus por nossas vidas nos chama, nos alerta para sermos cuidadosos naquilo que nós falamos, naquilo que nós agimos, naquilo que nós desejamos para a vida dos outros, porque também isso é uma semeadura e trará uma colheita para nós. Mas quando nós insistimos em agir agir com atitudes erradas, nós estamos semeando na nossa própria vida, muitas vezes sem refletir, né? A gente semeia sem refletir antes de agir, antes de falar algo, sem pesar a colheita que a gente vai ter. E às vezes quando chega a colheita, a gente quer reclamar. Por que isso está acontecendo comigo? Por que, Deus? Não, querido, foi semeadura. A semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. Pecar, querido, é basicamente o significado dessa palavra, hamartia, no grego, é errar o alvo. Muitas vezes as pessoas acham que pecado é somente aquilo que é grande, de grandes proporções, uma mentira enorme, né? As pessoas imaginam que existe pecadão e pecadinho, elas fazem essa graduação, mas isso não existe na Bíblia. Na Bíblia, querido, pecado é pecado, seja ele na graduação que você quiser colocar, pecadinho, pecadão, pecado médio. Mas, entretanto, não existe um único pecado, seja em que graduação você queira colocá-lo, que não tenha sido puxado por Jesus e levado à cruz. Não tem um pecadinho, um pecado médio ou pecadão que não tenha sido a causa pela qual Jesus foi crucificado. Ele carregou os nossos pecados. A gente precisa entender que o pecado é igual o uso do cartão de crédito. Na hora que a gente está passando o cartão de crédito é muito bom, né? Você está desfrutando ali de algo que você queria, que você gosta, você está comprando algo que vai te satisfazer o seu desejo. Mas tem um dia que chega a fatura, né? Tem um dia do vencimento da fatura e tem que ser pago. A conta tem que ser paga. O pecado é assim. É igual um cartão de crédito. Na hora que passa, é muito bom. É alegria, comprei aquilo que eu estava querendo, aquilo que eu estava imaginando, que legal. Mas chega o dia da fatura e você tem que pagar a fatura. E as consequências principais do pecado são a morte e a separação da presença de Deus. Né? E a morte, a gente sabe que muitas vezes a morte ela não é um ato instantâneo, a morte física.
né? A morte física pode ser um ato gradual, a pessoa vai adoecendo e morre. E essas duas consequências, né, morte e separação da presença de Deus, causam muito sofrimento na vida do pecador. E Deus quer quer evitar nas nossas vidas esse sofrimento. Como? Nos alertando para nos separarmos do pecado. Deus é tão bom, querido, Deus é tão bom, que Ele já nos deu uma nova natureza em Cristo. Uma natureza limpa, sem pecado. A própria natureza do nosso Pai, a natureza santa. Então, sejamos rápidos em nos limpar diante de Deus, nos arrependendo e deixando com que Deus realize em nós tanto o seu querer quanto o seu realizar. Precisamos entender que nós somos novas criaturas em Cristo. Somos novas criaturas em Cristo. Recebemos uma nova natureza, a própria natureza do nosso Pai. Nosso Pai é santo. A Bíblia fala no Antigo Testamento, no Novo Testamento, Pedro fala: sede santos, porque o Senhor é santo. Nós recebemos uma natureza santa, querido, livre do pecado, para que nós possamos viver em uma vida de santidade. O autor de Hebreus, no capítulo 12, dos versículos 14 ao 17, o autor de Hebreus diz assim: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Atentando diligentemente porque ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus. Nem haja alguma raiz de amargura que, brotando, vos perturbe, e por meio dela muitos sejam contaminados. Nem haja algum impuro ou profano, como foi Esaú, o qual por um repasto vendeu seu direito de primogenitura. Pois sabeis também que, posteriormente, querendo herdar a bênção, foi rejeitado, pois não achou lugar de arrependimento, embora com lágrimas o tivesse buscado. Saul trocou o seu direito de primogenitura por um prato de ervilhas. Quando ele quis recuperar a sua bênção, não foi possível mais. E às vezes a gente está fazendo isso, trocando um bem precioso, valioso, que é a vida eterna com Deus, trocando por um prazer momentâneo, passageiro, terreno, carnal, que minutos, segundos, horas, e depois uma consequência para toda a eternidade, uma consequência desastrosa para toda a eternidade. A palavra, ela nos orienta e nos adverte claramente sobre como viver para desfrutar da vida plena, não somente agora, a partir de agora, mas por toda a eternidade na presença do nosso Deus. Amém, queridos? Eu quero, por último, registrar um texto aqui, que está em Hebreus capítulo 10, a partir do versículo 19, o autor de Hebreus diz assim: tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura. Guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Consideremo-nos também uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de congregar-nos como é costume de alguns. Antes, façamos admoestações e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Presta atenção agora, versículo 26. Porque, se vivermos deliberadamente em pecado depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. O que é viver deliberadamente em pecado? É você saber que está errado e você faz. Pelo contrário, certa expectação horrível de juízo e fogo vingador prestes a consumir os adversários. Sem misericórdia morre pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas quem tiver rejeitado a lei de Moisés. De quanto mais severo o castigo julgai vós, será considerado digno aquele que calcou aos pés o Filho de Deus e profanou o sangue da aliança com o qual foi santificado e ultrajou o Espírito da graça? Ora, nós conhecemos aquele que disse: a mim pertence a vingança, eu retribuirei. E outra vez, o Senhor julgará o seu povo. Versículo 31. Horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Amém, queridos? Então, que essa palavra seja uma luz para o nosso entendimento, um alerta para nós nos examinarmos, né? A palavra fala em 1 Coríntios capítulo 11, 28, né? Examine-se, pois, o homem a si mesmo, né? E participe da ceia. Porque quem participa sem discernir o corpo, né? Come condenação, né? Ele toma uma condenação contra si mesmo. Então, queridos, que nós nos examinemos diariamente
para que nós não troquemos um bem tão maravilhoso que é a salvação, que é uma vida eterna na presença do nosso Pai, por algo tão passageiro, tão pequeno, que não vale a pena. Não dá para comparar um bem com o outro. O prazer do pecado com a eternidade com Deus. Amém? Feche seus olhos, vamos orar. Pai, em nome de Jesus, eu te agradeço por essa palavra, que essa palavra seja alerta, um alerta para os meus irmãos e seja um ponto de inflexão na vida de cada um que está aqui assistindo. Sobre cada um que está assistindo esse vídeo e sobre cada um da Vida Plena Ministério Internacional, eu declaro salvação, libertação, cura, harmonia, paz, alegria, provisão, proteção e livramento do céu e prosperidade do céu no nome santo de Jesus Cristo. Amém. Amém, queridos? Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Não se esqueça de dar o seu like, fazer o seu comentário, compartilhar com seus queridos. Até a próxima. Fiquem na paz.